Caredinho, muito obrigado pelo espaço que você está me concedendo e aproveitar a oportunidade para conversar com o teu público, explorando, explicando as nuances que aconteceram envolvendo a Operação Mãos Limpas, que foi um procedimento decretado pelo STJ e pela Polícia Federal, visando elucidar acusações de desvio de recursos aí no Amapá. Veja, todos devem lembrar da forma como se deu a Operação Mãos Limpas, inclusive envolvendo mandato de prisão de autoridades graduadas no Estado, sendo que nenhum parlamentar foi preso. O processo prosseguiu e a investigação acabou chegando até a Assembleia e a partir da investigação do ministro da Polícia Federal, os investigadores entenderam que havia uma transferência mensal de valores fixos para os deputados. Então, qual foi a intuição do investigador? Eu acho que o termo correto é exatamente isso. Foi uma intuição. Eles intuíram que aquilo ali era uma mesada. Então havia os deputados, um grupo de deputados que recebiam uma mesada todo mês. Bem, vindo a ação penal, se comprovou que não havia mesada alguma. O que na realidade existia era que aqueles valores eram de diárias e o valor mensal era de R$10.000, que era o valor que estava previsto para o custeio dos deslocamentos dos parlamentares. Então esse era o valor máximo, era o valor teto, sendo que diversos e inúmeros parlamentares gastavam além disso. Basta você recordar, e isso são preços atuais, uma viagem de volta para Brasília, R$5.000, inclusive o preço que está sendo praticado hoje era o preço da época, equivalia. E ainda tinha aquelas demandas que o deputado ia para o interior, o deputado tinha que se deslocar para Brasília para auxiliar na liberação de projetos para os prefeitos, enfim. Havia toda uma conjuntura que necessitava desses deslocamentos. Então, esses valores que ele recebeu de R$10.000 dizia respeito a este reembolso. E a Assembleia pagava R$10.000 porque esse era o teto. Como disse, os deputados acabavam gastando além disso. Então, diante dessa convicção, dessa intuição, foi que se promoveu as ações penais em relação aos deputados. Praticamente todos eles foram denunciados por conta disso. E o órgão acusador dizia que era dever do deputado comprovar que havia viajado. Então, a promoção da ação penal foi neste sentido e exigindo que o réu provasse que não tinha cometido qualquer tipo de atividade ilícita. Ou seja, eles inverteram o ônus da prova. Quando, na realidade, quem tem que provar o ilícito é o órgão acusador e não a defesa. E essa foi a decisão do tribunal. O Tribunal de Justiça do Amapá, seguindo a sua tradição de ser um tribunal comprometido com garantias legais, com garantias constitucionais e, acima de tudo, respeitando sólido posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal, concluiu pela absolvição de todos, por ausência de prova, ausência da prova que deveria ser produzida pelo Ministério Público. Ou seja, era o Ministério Público que deveria comprovar que o deputado não havia viajado, tá certo? Eu atuei na defesa do presidente Moisés Souza. Ao longo da defesa, o que nós conseguimos apurar é que o Moisés foi acusado de ter recebido 16 valores para viagens. Desses 16 valores recebidos, nós comprovamos 12 viagens. Ou seja, remanesceram 4 que não tinha como ter sido comprovado, porque os fatos aconteceram em 2008, 2009, 2010. Nós estamos em 2023. Mas todos os demais houve a comprovação. E o mais interessante, que houve uma divergência com o relator,
porque nós arrolamos algumas testemunhas e onde essas testemunhas iam exatamente comprovar que Moisés esteve nessas localidades. E o mais interessante, o mais interessante é que o presidente Moisés, na época, ele estava em regime de oposição ao governo da época. E ele correu o estado inteiro, fazendo levantamento de denúncias que tinha contra a administração e entregou esse dossiê para essas pessoas que ele arrolou como testemunha. Então vejam que o relator não permitiu que essas pessoas fossem ouvidas e, de uma certa forma, e de forma decisiva, acabou prejudicando que nós pudéssemos comprovar que todas as viagens foram feitas, ou seja, haveria uma compatibilidade entre as viagens realizadas e os valores recebidos. Mas isso não chegou nem a ser necessário, porque o próprio tribunal colocou, como costumam dizer os amigos lá de Minas Gerais, colocou o trem no trilho. Ou seja, quem tem que provar que o deputado não viajou é o órgão acusador, e o órgão acusador não conseguiu fazer essa prova. Então, foi por esse motivo que houve a decisão de absolvição, alcançando todos os acusados. Essa é a orientação do Supremo, do STJ, ou seja, os tribunais superiores entendem dessa forma. O que o Tribunal do Amapá fez foi apenas, então, somente se alinhar a essa orientação. E por isso é que veio a absolvição, sepultando de vez aquela intuição do investigador, que achou que no Amapá tinha uma relação promíscua de pensionamentos, de mensalinho e esse tipo de situação toda. No caso específico do Amapá, isso não ficou comprovado, isso não ficou configurado. Isso pode até ter acontecido em outro lugar, mas no Amapá isso não ocorreu. Na Assembleia isso efetivamente, decididamente não ocorreu. Então, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de falar para o teu público e fico à disposição para outro tipo de abordagem, outro tipo de esclarecimento. Um grande abraço.